Graça e paz do Senhor Jesus, amados e amadas. Eu sou a irmã Sunamita Alves e eu estou hoje aqui no Mulheres da Palavra, no nosso espaço no YouTube. O nosso projeto era estar fazendo uma live com a participação de vocês, mas infelizmente não foi possível. O assunto que nós vamos tratar são 3 temas muito difíceis, por conta de tantos conflitos que cercam esses temas, conflitos na alma, conflitos psicológicos do coração e espirituais. Mas o Senhor vai nos dar direção em cada um deles e o nome dele será glorificado na minha e na tua vida. Você crê? O primeiro tema que eu quero dividir, compartilhar com você é o tema da violência doméstica. Há uma pesquisa de uma teóloga, se não me engano, socióloga, e que ela, ao terminar de fazer essa pesquisa, disse que 40% das mulheres evangélicas sofrem violência doméstica. Quando elas chegam na delegacia ou diante do psicólogo, do profissional, é perguntado a elas e elas revelam que frequentam alguma igreja que tem uma denominação e que são evangélicas. E com a preocupação de atingir essas mulheres que sofrem, e também agora com o isolamento, há uma preocupação geral das autoridades em proteger crianças, mulheres, idosos e toda pessoa que tem alguma incapacidade, quer física, quer emocional, porque é um número crescente de pessoas que sofrem violência dentro do lar tem crescido 44,9%. Então, nós precisamos tratar desse assunto biblicamente. Eu quero, em primeiro lugar, deixar claro para vocês que o meu viés é teológico, bíblico, eu sou conservadora e tratarei segundo os princípios bíblicos desse tema. A começar pelo versículo que eu quero ler com vocês, que é em Gênesis, e vai dizer assim, eu quero que quando eu frisar em alguma parte do versículo, você se atente ainda mais para ele. E criou Deus o homem, à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou. E Deus lhe disse, frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Gênesis 1, 27, 28. Veja que Deus criou o homem para portar a sua imagem. O que isso significa? Que as características morais de Deus deveriam estar implantadas no homem. Portanto, o homem deveria se comportar como Deus se comporta. Por isso que Deus, ao criar Adão, mostra para ele como ele deveria se portar dali por diante, segundo a sua imagem. E qual é a imagem de Deus? Como é que ele se porta? Ele é um Deus amoroso, bondoso, é um Pai grande em misericórdia, mas também que sabe disciplinar na hora certa seus filhos. Deus é provedor, é protetor, é abençoador. Deus é grande e mesmo assim não age com tirania com os seus filhos e com a sua criação e a sua criatura. Deus, ele se responsabiliza por nós e mesmo nós cometendo inúmeros pecados, ele permanece fiel para comigo e para com você, mesmo nós sendo infiéis a ele. Deus é grandioso em todas as coisas.
E se eu fosse aqui destacar todas as boas e inefáveis qualidades de Deus, nós gastaríamos todo o tempo da nossa vida e não teria fim. Portanto, quando Deus faz o homem, Ele faz o homem para ser segundo tudo isso que eu acabei de descrever a você. Então, se o homem se porta de maneira errada, este erro não está no seu Criador. Aí, mais o outro versículo que eu quero ler para você, vai dizer: por essa razão, o homem deixará seu pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne, um só. Portanto, quando Deus cria o homem e cria a mulher para o homem, o desejo dele é que eles fossem um em harmonia e em união. Porém, após a criação, quando nós chegamos no capítulo 3 de Gênesis, a mulher não dá ouvidos à voz de Deus, come do fruto. O homem não dá ouvido à voz de Deus, se torna passivo e come do fruto, e ambos abrem os olhos para o pecado e para todo tipo de perversidade e maldade. E a Bíblia vai dizer que o salário do pecado é a morte. De fato, foi isso que aconteceu. Então, primeiro, nós precisamos, quando formos falar sobre violência doméstica, conceituar que esse não era o propósito de Deus para a família. E o segundo ponto, nós devemos conceituar com firmeza que o propósito de Deus para a família é bom, perfeito e agradável. E quando isso não acontece, é porque o homem não dá ouvidos à voz de Deus. Veja um exemplo fiel de uma família segundo a vontade de Deus. Colossenses 3, do 18 ao 20. Mulheres, cada um de vós seja submissa ao próprio marido, pois assim deveis proceder, por causa da vossa fé no Senhor. Maridos, cada um de vós ame sua esposa e não a trate com grosseria. Filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porquanto essa atitude é agradável ao Senhor. Veja aí como é o modelo de família segundo os padrões de Deus. A mulher se submete ao esposo, não como alguém que não tem desejos próprios, mas como alguém que voluntariamente se coloca à disposição de alguém que a ama e que a cuida com carinho. E os filhos também se colocam debaixo da autoridade dos pais, servindo com amor e com temor. Esse é o modelo bíblico de família. Porque o homem não consegue cumpri-lo? Porque o homem cria suas próprias leis e se afasta da vontade do Criador. Logo, o problema não está na instituição da família e nem no Deus que a instituiu. Está no homem que decide viver segundo a sua vontade. Isso está bem claro, não é? Então, essa mulher, ela faz o seu papel porque quer agradar ao Senhor. Da mesma forma, esse homem. E o interessante é que aqui eu classifiquei aqui como a primeira lei Maria da Penha. Certo que nos outros versículos no Antigo Testamento nós também vamos ver o cuidado e proteção à mulher, né? Mas quando o apóstolo Paulo vai dizer aos Colossenses, olha o que ele diz: não a trate com grosseria. A Bíblia não endossa a violência à mulher. Há um conceito comum entre as feministas de que a Bíblia é machista. Isso não é verdade. Agora, o que nós temos que ter de distinção é que a Bíblia é descritiva e normativa. Ela não esconde, ela não oculta os pecados das pessoas que estão descritos lá. Ela mostra, ela expõe claramente. Mas não é essa a vontade de Deus. E Jesus vai dizer isso em Mateus 19 e em Marcos 10. Não foi assim desde o princípio. Deus criou tudo perfeito. Porém, o homem se desvirtuou por sua vontade. Outro versículo também que vai tratar sobre isso, ratificando o que eu já disse, é:
Mas se alguém não cuida dos seus, e especialmente dos da sua família, tem negado a fé e é pior do que o incrédulo. Então, aquele que não cuida da sua família, aquele que não cuida dos seus, é pior do que o incrédulo, é pior do que o ímpio, do que aquele homem que perversamente não ouve a voz de Deus. Portanto, não há nenhum cristão que não ame a sua esposa. Se de fato ele não ama, ele a trata com amargura, ele ainda precisa de Cristo. Ele ainda não é seguidor de Cristo e da mesma forma a mulher. O terceiro versículo, como exemplo, vai dizer: toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmia sejam eliminados do meio de vós, bem como toda maldade. A Bíblia é totalmente contra a violência doméstica, a ponto de, como nós vamos ver mais à frente, a oração daquele que oprime ser interrompida. Deus não a ouve. Ou seja, o homem perde o maior dos contatos quando ele oprime a sua mulher, porque o maior dos contatos é com o Criador. Olha só o que Pedro vai dizer. Primeiro Efésios, Paulo ainda: maridos, cada um de vós amai a vossa esposa, assim como Cristo amou a sua igreja e se sacrificou por ela. Esse é o mandamento bíblico para o esposo. Exatamente da mesma maneira, vós, maridos, vivei com vossas esposas a vida cotidiana do lar. A coisa mais importante na Bíblia é o lar. A instituição mais importante da Bíblia é o lar, porque é no lar que se nasce a igreja. É por meio de um lar sólido e firme que a igreja prospera. Então, com sabedoria, proporcionando honra à mulher como parte mais frágil e co-herdeira do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as vossas orações, o estilo de vida cristão. Então, todo aquele que é cristão deve amar e se sacrificar por sua esposa. E toda aquela que é cristã deve honrar e se sujeitar gratificamente, de coração aberto, por sua livre e espontânea vontade, ao seu amado esposo. Está aí a forma verdadeira de um lar cristão, de um lar harmonioso, que servirá de exemplo para a sociedade. Esse é o exemplo. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo entendimento, né? Para que você possa ter intimidade e satisfação com o seu Deus. Porém, como eu já disse no começo, a violência doméstica tem sido um grave problema na nossa sociedade. E ela traz danos que muitas vezes é irreversível se não for tratado. Violência, os comportamentos dos filhos serão totalmente alterados. Revolta, né? A decadência da família acontece por uma desestruturação da família, por um pai que é abusador, que é perverso, que é iníquo, que é déspota, que é ditatorial. Ele acaba destruindo toda a sua família. E interessante é que os filhos acabam replicando aquilo que viveu tão ruim de forma inconsciente, muitas vezes quando adquirem suas novas famílias. Mas Deus e a Bíblia nos deixam um exemplo totalmente contrário dessas atitudes. A falta de amor e um lar que passa por violência doméstica compromete completamente o lar, né? Causando marcas profundas na alma e muitas vezes no corpo, como é o caso da dona Maria da Penha, que nós vamos ver a história dela ali mais na frente. Então isso não reflete a vontade de Deus.
porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Isso reflete a natureza caída, como eu já disse. É por isso que nós, mulheres, vocês, jovens que vão assistir esse vídeo, tenham cuidado a escolher os seus parceiros, para que vocês não venham passar por situações difíceis, não é? Então, muitas mulheres cristãs se submetem a uma vida de amargura e de violência física, emocional, espiritual e de violência financeira. Por que elas se submetem a isso? Por terem uma ideia equivocada das doutrinas bíblicas. De fato, Deus odeia o divórcio, porque ele vai dizer isso em Malaquias. Ele vai dizer: eu vi o pacto que foi feito entre você e a mulher da sua mocidade, e eu odeio o divórcio. Ele vai dizer em Malaquias 2, 15 e 16. Jesus, como eu já citei em Mateus 19, Marcos 10, né? Ele vai dizer que também não foi assim, não era assim, porque era uma só carne e não podia se desassociar, porque seria contra a vontade de Deus. Então, a Bíblia deixa claro que Deus odeia o abuso e o jugo perverso, a opressão. Ele odeia, né? E aqui vai dizer, todavia os tais terão tribulações. Aqui é o apóstolo Paulo dizendo que na vida cotidiana do lar, na vida do casal haveria tribulações. É por isso que ele disse: se fosse por mim, vocês não casavam. Mas uma vez casado, nós temos que manter a honra e a dignidade e o amor pelo nosso cônjuge. Por que é que Deus permitiu o divórcio? Por causa da dureza do coração. É isso que Jesus vai responder. Deus sabia da perversidade do coração humano, até onde poderia ir. Então, se não houvesse essa permissão, muitas mulheres sofreriam ainda mais, como sofreu Dona Maria da Penha, ali com seu esposo déspota, perverso, maligno. Você já vai ouvir a história dela. Então, olha, um homem que bate na mulher, um homem que agride psicologicamente, um homem que faz todo tipo de perversidade, esse homem já abandonou o lar. Ele só está ali de forma física, mas ele já quebrou todas as leis. A lei do amor, o pacto que ele fez diante de Deus, de se comprometer em amar, em cuidar da sua esposa. Dificilmente um homem que bate, que agride uma mulher, ele não cometa adultério fora. Porque ele tira a personalidade daquela mulher de uma forma tão grande que nem ele mais vê atração por ela. Então, tudo que ele faz é como se ela fosse um objeto e ele geralmente contrai outras aventuras fora do lar. Então, geralmente, um homem que bate em uma mulher, dificilmente ele também não atrai. Por isso que o Senhor deixou, através do apóstolo Paulo, que a mulher, se o marido descrente quisesse se apartasse, ela não estava sobre esse jugo. Ou seja, se você, diante de uma situação como essa, de violência doméstica contra você, contra seus filhos, você tem a liberdade de sair dessa situação com um respaldo bíblico. Agora você precisa ver a intenção do seu coração, que é o que nós vamos ver mais à frente, viu? Então, Cristo te libertou, mulher. 1 Coríntios 7, do 10 ao 15. Agora eu quero frisar com vocês outro tipo de libertação que essa mulher precisa. Geralmente, uma mulher que entra em um relacionamento com um homem perverso desse e ela permanece, é porque ela já está vindo de uma família ou de um relacionamento destrutivo. É porque na infância dela, muitas vezes, durante a juventude, ela não teve ninguém para mostrar a ela o quanto ela é especial. E ela é totalmente perdida das suas qualidades. Quando ela entra nesse relacionamento com esse abusador, ele termina de tirar dela
todo o brilho, toda a alegria e todo o sentido de quem ela é. Então ela está totalmente anulada. Essa mulher, ela é anulada. Ela parece que nem tem vida mais. Ali ela fica como se fosse realmente um objeto. Ela se comporta como um objeto. E o que nós precisamos tratar no coração dessa mulher é devolver a ela o sentido de vida que ela tem e observar se ela não fez desse abusador um ídolo, se ela não está colocando nele a confiança da vida dela. Geralmente ela está colocando a confiança dela no homem. Como é que eu vou comer? Como é que eu vou vestir? Onde é que eu vou morar? O que é que eu vou fazer da minha vida? Então, toda a confiança dela está no abusador. E ela precisa redirecionar sua confiança para o único Deus verdadeiro, aquele Pai que a ama. Ela precisa se voltar para o Senhor e confiar plenamente nele. Mas, irmã Sunamita, você está falando porque você não sabe o que eu passo. Realmente eu não tenho para onde ir. Eu, em alguns cursos que eu fiz de aconselhamento, eu ouvi uma história muito triste de uma mulher que estava para fazer uma cirurgia. A conselheira que estava acompanhando, psicólogos, psiquiatras, todos tentaram de todas as formas reanimar aquela mulher e não houve saída. Então foi preciso fazer uma cirurgia no cérebro, né? Porque tem lá alguma coisa que sai fora do lugar por conta da forte depressão que ela sentia. E a conselheira bíblica foi chamada para ir acompanhar esse caso. E ela disse que chegando lá observou por várias semanas que a mulher pressionava muito aqui o seu coração. Estava sempre como se estivesse coçando a ponto de ferir próximo ao seu coração. E um certo dia ela chegou para ela e disse: por que você coça muito a parte do seu coração a ponto de ferir? E aquela mulher contou a sua história para ela. Ela disse: meu esposo colocou a sua amante dentro da minha casa com os meus filhos. E eu tive que ver e viver aquela situação. E depois de passar um tempo, eu não tinha para onde ir. Ele me mandou embora. E eu saí chorando na rua com os meus filhos. E ela disse que os vizinhos foram para a porta e todos diziam: olha, Dona Maria não conseguiu segurar nem o próprio esposo. E a partir daquele momento, aquela mulher disse que a dor no seu coração foi tão grande que ela tentava arrancar com a mão, a ponto de ferir a sua carne. E a conselheira bíblica, percebendo que o problema daquela mulher estava na mão de Deus, orou e a aconselhou, abriu o coração dela, a tirar a confiança daquele homem, a trabalhar o perdão e a cura. E aquela mulher foi curada e sarada pelo poder do sangue de Jesus e o trabalho daquela conselheira bíblica. Por isso eu aprovo, aconselho o conselheiro bíblico. Ele é bênção. Tanto é que em tempos de guerra chama-se o capelão, não é? Então, a mulher que passa por este problema, ela precisa redirecionar sua confiança para o seu Deus. Porque é vão confiar em homens. Eles falham. Como a Bíblia vai dizer: lance fora os ídolos e a ajuda virá. Não coloque sua confiança em homens. Por mais que o seu esposo seja excelente, sua confiança deve estar no Deus que te criou e que te ama, mulher. Então, aqui estão alguns versículos para ratificar o que eu acabei de dizer. Entregue tuas preocupações ao Senhor. Ele te sustentará. Jamais permitirá que o justo venha cair. Salmo 55, 20. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. 1 Pedro 5.
Entrega tuas preocupações ao Senhor, Ele te sustentará. Jamais permitirá que o justo venha cair novamente. Consagra ao Senhor todas as tuas obras e os teus planos serão bem-sucedidos. Provérbios 16, 3. Então, se o obstáculo que você tem para viver com alguém tão perverso como um homem assim é o medo, busque ajuda e libertação no Senhor. E pare de confiar em homens. Veja o exemplo da viúva. Deus cuidou daquela viúva e também cuidará de você. Então a pergunta que você deve fazer é: será que eu tenho feito do meu esposo um ídolo? O que é um ídolo? E os ídolos são sempre perversos, porque eles sempre pedem mais e mais e não dão solução nenhuma àquele que está o adorando. O que é um ídolo? É a pessoa que você coloca acima de Deus e que você devota tudo o que tem. E que você confia completamente os seus cuidados a Ele, não é? Então a mulher que passa por isso, ela precisa redirecionar sua confiança no Senhor. E ela precisa crer no que diz Mateus 6 e também em Lucas 12. Ele vai dizer: não andeis preocupado com coisa alguma, porque o Senhor cuida. Ele cuida de você, mulher. Não se preocupe pelo que comer, pelo que beber, nem pelo vosso corpo, o que haver de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo maior do que as roupas? O Senhor cuida dos passarinhos que não valem nada, diz que valia ali pouquinho moedas. Quanto mais não cuidará de vocês, ó homens de pequena fé. Leia Lucas 12, Mateus 6, e o Senhor vai mostrar quem verdadeiramente você é. Preciosa aos olhos dele, criação dele. Você é filha de Deus, você tem personalidade, ele forjou em você muitas qualidades. Se o homem está negando isso a você, creia. Deus te formou de qualidades, de dons, lhe abençoou, lhe deu vida sobre a terra. Então creia nisso em nome de Jesus. Sempre há maneiras de recomeçar. Uma certa feita eu estava em uma situação muito difícil, parecida com essa. E em uma viagem com meu tio, pastor Fábio, que eu amo demais, pastor excelente, um bom teólogo, ele me disse: minha sobrinha, Deus é o Deus das oportunidades. E eu estou lhe dizendo que Ele é o Deus das oportunidades no plural. Então não é só uma oportunidade que você teve. O Senhor pode te proporcionar um tempo novo. Mas para isso você vai ter que ter cuidado com suas novas escolhas, né? Temos que ter cuidado. Por quê? Senão você vai cair na mesma armadilha. Você sai de um homem déspota desse, você consegue se divorciar, consegue se sair e ali na frente você arruma outro pior. Então tenha cuidado, tenha sabedoria, não coloque seus filhos numa situação como essa, né? A agressão contra o outro é uma agressão contra o próprio Deus. É uma quebra de lei, né? Ele não permitirá que isso passe impune. Olha o que ele vai dizer: não vos enganeis, Deus não se permite zombar. Portanto, tudo que o ser humano semear, isso também colherá. Pois o que semeia para a sua carne, da carne colherá ruína. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não vos desfalecemos de fazer o bem, pois se não desistirmos, e colheremos no tempo certo. Sendo assim, enquanto termos oportunidade, façamos o bem a todos. Agora este grave. Agora, já que disse tudo, vai dizer ali o pregador em Eclesiastes, eis a conclusão que chegamos. Ama reverentemente a Deus, obedece aos seus mandamentos, porquanto foi para isso que fomos criados. Olha o que eu disse lá no começo. Porque Deus conduzirá a juízo toda obra, quer seja boa, quer seja mal, até o que foi realizado no oculto. Então descanse seu coração. A perversidade que o seu esposo fez contra você, o que você fez contra o seu esposo, ela virá à luz como dia claro e Deus trará juízo.
Deus não deixará que passe impune, Ele punirá. Como é que a igreja pode agir diante de uma situação dessa? Aí eu vou entrar nas leis e eclésia. Ia participar conosco o nosso irmão Vinícius, que é advogado, mas a nossa internet nos deixou na mão. Eu gosto desse versículo porque ele coloca a igreja no lugar certo. Nós sofremos tantos ataques e vivemos tantas coisas que a igreja ficou ali como se não tivesse qualificações. Mas o Senhor vai dizer que a igreja tem qualificações para julgar, para resolver contendas. Por exemplo, o marido é crente, a esposa é crente, e mesmo assim ele age dessa forma. A igreja tem condições de resolver esse problema, porque a Bíblia vai dizer que nós julgaremos os anjos, quanto mais as demandas triviais desta vida. Olhe, será que quando surgem questões dessa vida para serem julgadas, constitui como juiz as pessoas menos respeitáveis da igreja? Então a igreja tem o seu papel importante, não é? E qual é o papel da igreja? Nós veremos aqui. Já eu quero deixar aqui algumas sugestões para vocês. Agora vamos falar da Lei Maria da Penha, Lei 11.340, sancionada 7 de agosto de 2006. Essa lei foi sancionada. Por que ela foi sancionada? Uma mulher chamada Maria da Penha, e deixa eu ver se eu acho aqui o nome completo dela. Não sei mais onde eu coloquei. A senhora Maria da Penha, ela adquiriu um casamento com um homem que parecia um príncipe. E logo esse príncipe virou sapo. Só foi as suas filhas nascerem. Resultado, ele batia muito nela. Mas quando foi um dia, ele não se satisfez só em bater. Ele deu um tiro nela. Um tiro nas costas enquanto ela dormia. E disse que tinha sido um assalto. Ela fica 4 meses se recuperando, volta para casa. Ele mais uma vez tenta matá-la, dessa vez tentando eletrocutá-la. E ela consegue fugir com a ajuda dos parentes e passa 19 anos lutando na justiça por sua causa. É um exemplo de mulher. Quando você puder, busque a história dela. Então, e desde 1988, a Constituição Federal pediu para que fossem elaboradas leis que guardassem a família, né? Que está aqui no artigo 226, parágrafo 8. O Estado assegurará a assistência da família na pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações. Então, desde 1988 que pede-se a Constituição, nossa Constituição Federal, pede-se que haja uma lei para proteger a família. Porém, os nossos governantes fecharam os olhos e continuaram. E Maria da Penha passa 19 anos lutando até que o caso dela torna-se público e a OEA, que é a Comissão Interamericana dos Direitos Humanos, vai pedir ao Estado que dê alguma justificativa que resolva o caso dela, porque é inadmissível. Então, finalmente, parece que em 1900 em 2000, agora me passei aqui. Então ela finalmente, a lei é sancionada, ela consegue vir a julgamento o caso dela, mas só em 2016 que essa lei entra em vigor. Agora nós vamos ver algumas coisas que essa lei trouxe para nós. Olha, a cada hora no Brasil, 500 mulheres são agredidas. Há outro site que diz 650 mulheres. Há um caso a cada 4 minutos. E isso dobrou, como eu disse no começo, 44,9% agora no período de pandemia em que todos estão enclausurados. Viu? Então, olhe, para que serve essa lei? Visa coibir e prevenir a violência doméstica familiar,
criar os juizados de violência doméstica, no caso delegacias femininas, não é? Espaços em que a mulher tenha mais liberdade para relatar o que aconteceu e ser protegida. Adotar medidas de assistência e proteção às vítimas e violência doméstica e família. O conceito dela foi esse que eu já disse, né? É para proibir toda forma de violência doméstica. Então, no caso da mulher sofrer uma violência doméstica, agora com as alterações que o nosso presidente fez, se não houver delegado na cidade, o policial pode afastar esse homem e prendê-lo, se for a questão da violência doméstica contra a mulher. Então, por exemplo, nós aqui na nossa cidade, até um dia desse estava sendo delegado. O policial pode sim, se não tiver delegado, ele pode prender, afastar aquele abusador, havendo provas, ele pode afastá-lo do convívio e mantê-lo preso, havendo provas, viu? Então cria-se uma parceria aí, por exemplo, a mulher não fala, mas aí descobre-se que ela foi abusada ou que ela foi violentada fisicamente. O hospital cria um mecanismo com a delegacia e com todo o amparo para que aquilo não passe impune e proteja a mulher. Então, se você passa por violência doméstica, você tem essa lei a seu favor. Há também a lei ela dá nada boa. Eu vou pegar ela aqui para você aproveitar e já falar logo para você. Olha, a lei da Carolina Dickmann, que é aquela atriz. O que é que essa lei faz? Ela combate ataques na internet, exposição indevida de fotos. Serve para isso. É a lei 12.737/12. A lei Joana Maranhão. Para que serve essa lei? Você foi abusada na infância, porém você não tinha mecanismo de falar. Quando você completa 18 anos, é que vai contar o tempo de prescrição. Viu? Então, quando você completar 18 anos, vai estar valendo ainda a penalidade para o seu abusador. Pode denunciá-lo e ele vai ter que encarar a justiça, certo? A lei do feminicídio, essa lei é um tanto duvidosa, mas aqui, pelo que eu li, é no caso daquele homem, daquele abusador, agora na questão até de gênero, né? Se fez algum mal, matou, assassinou, por conta do convívio parentesco, era marido ou tinha um vínculo familiar, serve a lei do feminicídio, viu? Há também a lei que você pode, para quem mora em cidade grande, descer fora do ponto. Isso raramente acontece, que eu já morei, o motorista não quer parar, mas existe lei que ampare esta mulher e aqui eu quero fechar com vocês, porque a Bíblia realmente é contra. Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Olha aí. Então, aquele que é injusto, aquele que comete injustiça contra a sua vida, não herdará o reino de Deus. Viu? O Senhor não deixará passar impune essa violência. Ok? Então, como é que a igreja pode ajudar? A igreja pode auxiliar por meio do aconselhamento. Se o agressor for membro da igreja, pode adverti-lo e, se ele continuar recorrendo, discipliná-lo, excluí-lo do rol de membro, como Mateus 18:15, Colossenses 3:16 e Tessalonicenses 5:11 vai dizer. Oferecer terapia e conselhos ao casal, até mesmo antes de chegar a esse ponto, né? Porque quando chegou a esse ponto, já foi vários tipos de violências que aconteceu e pactos quebrados. Auxiliar a parte sofrida com suporte financeiro, psicológico para o cônjuge sofrida e filhos. Vê aí como a igreja pode. Às vezes tem até um psicólogo na igreja, se disponibiliza para fazer isso. Tiago 1:27, né? Tiago vai dizer que a fé pura e sem mácula, né?
é aquela que ajuda, é aquela que age, é aquela que trabalha. Proteger e cuidar, não havendo familiar próximo dessa mulher. O papel é proteger e cuidar da integridade da vítima. Orientar quanto às leis, consequências da denúncia, viu? Por isso a importância de você estar em uma igreja bíblica, porque o seu pastor vai ter todo esse amparato, e a igreja também. E amparando para que haja segurança dessa mulher ou homem agredido. Olhe como vivia a igreja de Atos. Eles perseveravam na doutrina e na comunhão e no partir do pão e nas orações. O que é isso senão um sinônimo de família? A igreja se torna uma família. Então, a vítima, o que é que cabe à vítima? Como é que ela pode se portar? Como eu disse no início, ela precisa entender quem Deus é, não é? Para não culpá-lo, seu propósito na criação, suas leis, sua bondade. Entender quem é o homem. Ela vai ler Timóteo 3 e Romanos 3, a Bíblia vai dizer que o homem é perverso. Timóteo vai dizer, nos últimos tempos eles ainda ficarão piores. Então escolha bem com quem você vai se casar, viu? Reconhecer suas escolhas, não para se martirizar, mas para não recair no mesmo erro, como eu já disse. Entender que a sua primeira submissão é ao Criador, portanto você não deve alimentar o pecado dele, viu? Nem contra você, nem contra seus filhos. Importa obedecer a Deus e não aos homens, como vai dizer Atos 5, 29. Ter convicção e entender todo o processo para não voltar atrás e cair no descrédito. Uma vez que você aciona a igreja, que você aciona a família, que você aciona seus parentes e você volta atrás a viver com o abusador, você vai cair no descrédito. Tiago vai dizer que uma pessoa inconstante não recebe nada de Deus. E entender que você não resolve pecado com pecado, viu? Nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. Você deve buscar ajuda, não fique calada, não sofra em silêncio, grite alto em bom som. Como? Com a pessoa certa. Busca teu pastor, busca um conselheiro bíblico, busca uma psicóloga, busca a delegacia, se você tiver aí na sua cidade, a delegacia da mulher. Não fica calada, busca a tua família. Corre dessa situação difícil, porque a Bíblia não lhe coloca sobre ela, viu? Se você ficar é porque você está presa a esse jugo e você precisa daquelas libertações que eu já disse anteriormente. Agora você precisa, ouvir bons conselhos. Lembra da viúva? A viúva, quando passou necessidade, que vinham prender seus filhos, ela fez o quê? Ela buscou o profeta, o homem de Deus, contou sua situação e ouviu e fez da mesma forma que o homem de Deus avisou para ela. E ela recebeu vitória, viu? Tá lá em 2 Reis 4, depois você lê. Atente para a inclinação do seu coração, isso é muito importante. Ira, amargura, autopiedade, dependência de homens, medos, desejos pecaminosos. Substitua o medo pela coragem. E quê? E confiança, não em si própria. Eu posso, eu sou. Você não é nada. Mas no Deus que te criou. Viu? E Ele é fiel para suprir a tua necessidade. Ele é fiel, como vai dizer Romanos, porque tudo isso que sobreveio sobre vocês não será capaz de destruir você, mas lhe aperfeiçoar ao caráter de Cristo. Jesus, Ele lhe ama. Você é especial para o Senhor. Ele ama seus filhos. Não permita que seus filhos vivam sob um jugo tão terrível como esse. Ame ao Senhor de todo o seu coração. Lance todo o seu cuidado sobre Ele. Não esqueça que Ele vai cuidar de você. O Senhor, Ele não vai lhe abandonar. Se você for fiel a Ele, Ele será fiel a você. Não fique sob o jugo de um homem perverso. Peça ajuda a Deus. E Ele vai proteger você, cuidar de você. Se você conhece alguém que passa por isso, aconselhe essa pessoa. Ore por ela. Peça a Deus que dê força a ela para agir no momento certo. Se você passa por isso, nós estamos orando por você para que o Senhor lhe dê força e você saia dessa situação. E seus filhos possam ver em você uma mulher valorosa.
uma mulher que confia no Senhor e que depende dele. Então, que Deus abençoe. Esse foi o nosso primeiro assunto. E não se esqueça, Jesus sabe o que é padecer. Ele foi homem de dores e ele é poderoso para cuidar de você nos mínimos detalhes. Se você crê, continua crendo e age de forma correta e sábia, cuidando do seu coração para a glória dele. Um cheiro no seu coração. Deus abençoe.